Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Amados filhos da luz, recebam homenagens e saudações. Eu sou Anael, Arcanjo. Eu volto entre vocês, como eu voltarei a cada dia, no meu aspecto radiância, acompanhado da radiação do Arcanjo Miguel e do Arcanjo Uriel, para que a radiação das nossas vibrações eleve vocês para a sua dimensão de eternidade e modifique as suas estruturas a fim, se vocês o permitirem, de viver momentos privilegiados em meio à luz e à verdade. Então, eu lhes peço que acolham a preparação dos arcanjos para a vinda do Mestre da Luz e para o seu encontro com ele. Juntos, nós e vocês, acolhamos. Efusão de energia. Juntos, acolhemos Uriel. Efusão de energia. Nós agora vamos deixar vocês trabalharem. Eu voltarei, em alguns instantes, para compartilhar com vocês, desta vez com as palavras, em meio à sua dimensão normal. Recebam saudações, homenagens e amor, e eu lhes digo até breve. Pergunta: como se constituem os universos? Existem planetas ocos? Amado, a construção dos universos não pode ser explicada com palavras, isso é impossível. Isto levaria vocês a conceitos que são completamente estranhos para vocês, em meio a esta dimensão. Quanto aos planetas ocos, evidentemente, o conjunto dos planetas possui duas formas de vida. Uma forma externa, por exemplo, nesta dimensão, a forma de vida da qual fazem parte, e uma forma interna, existente sob as crostas dos planetas correspondentes. Pergunta: a Terra é oca na quinta dimensão ou na terceira dimensão? A Terra é oca, evidentemente, na três-dimensão. Historicamente, quando chegaram os que chamamos com vocês, de maus meninos, houve naquela época, um êxodo que ocorreu na Terra. Este êxodo diz respeito a alguns povos que voltaram para o seu sistema solar de origem. Isto inclui aqueles que foram chamados de gigantes, e também os nefilins, e muitos outros que vocês ainda não conhecem. Dentre os povos presentes naquela época, na Terra, alguns deles decidiram se tornar os guardiões de uma dimensão unificada. Eles então passaram para a intraterra. A intraterra situa-se em meio à terceira dimensão unificada. Os povos que vivem lá pertencem tanto à quinta dimensão como à terceira dimensão unificada. Pergunta: ao que são devidas as dificuldades de aprendizado das línguas? A dificuldade de aprendizagem das línguas, sejam elas quais forem, em geral, é um déficit de percepção da frequência inerente à língua. Existe, então, em meio às suas estruturas, uma dificuldade de percepção dessas frequências. Há, portanto, um processo para reequilibrar ou criar um reaprendizado dessas frequências não percebidas no nível do ouvido. É um problema de frequência. O conjunto das emoções que vocês viveram no plano humano expressa-se por frequências, evidentemente. Estas frequências correspondem às frequências captadas, de forma especial, pelo sistema límbico. Mas estas frequências também são encontradas no nível do ouvido e no nível dos sons. Esta redução eletromagnética sonora irá se refletir, para vocês, por uma perda de certas frequências correspondentes, geralmente, a gama de frequências da voz, atrapalhando e impedindo a aprendizagem das línguas. Pergunta: ter facilidade para aprender línguas corresponde a um legado de vidas passadas ou a uma capacidade vibratória frequencial especial? Não devem concluir, do que eu disse antes, que aquele que não tem dificuldades de aprender línguas não tem feridas emocionais. Ao contrário, algumas das feridas emocionais se expressam na adição de percepções de novas frequências, incomuns para o ser humano. Pergunta: haveria algum interesse, hoje em dia, em restabelecer estas frequências? Busquem o reino dos céus, o resto lhe será dado de acréscimo.
Não se esqueçam, também, de que algumas dificuldades de aprendizagem, ou certas dificuldades de frequências, para ser mais exato, estão ligadas a uma capacidade maior para a percepção de outras dimensões. Vocês não podem ter uma acuidade extrema em meio a esta dimensão, e ter o mesmo tipo de acuidade no nível do mundo espiritual. Existem muitos casos que existiram na superfície deste planeta, que tiveram certa quantidade de déficits sensoriais e que tiveram acessos privilegiados ao nível do que vocês chamam de impulso espiritual. Isso aconteceu, em particular com uma xamã, que está conosco há muito tempo, que foi chamada de Nueis. O seu verdadeiro nome, nas nossas dimensões, é Águia Branca. Pergunta: uma pessoa que perde os seus sentidos integra mais a luz? Não podemos generalizar. Em alguns casos, sim. Em outros casos, absolutamente não. Pergunta: um animal doméstico pode ser um freio ao abandono por estarmos apegados a ele? Então, efetivamente, se você se apegar, para você, isso é um freio. Mas existem outros seres humanos que não se apegam e, portanto, vivem uma relação equilibrada com os animais chamados animais de estimação. O problema não é especificamente possuir um cão, mas o apego que existe a ele. Todo apego, qualquer que seja, numa crença, numa cultura, a um marido, a um lugar, a uma função, afasta-os e os priva da totalidade do ser. Os apegos, ou ligações dos humanos, como eles existiram, no passado, e que foram necessários para ajudá-los a sobreviver neste mundo, estão, hoje, em via de dissolução, como o arcanjo Miguel lhes disse. Vocês não podem acessar ao estado de ser, sem soltar, sem se entregar, estando sempre apegados a alguma coisa. Vocês não podem, entre aspas, acessar o outro lado, estando apegados a qualquer coisa que seja neste mundo. O apego é um laço. Este apego é uma zona de sombra, independentemente do grau de pureza e de nobreza deste apego, porque o apego, seja ele qual for, mesmo o mais nobre, os priva da sua liberdade essencial. Assim é da mesma forma, quando alguns seres lhes disseram, nesta terra, para matar todos os modelos, porque, quando vocês seguem um modelo, vocês não seguem vocês mesmos, mas vocês seguem outra pessoa. Assim ocorre com todas as religiões, assim ocorre com o que vocês podem chamar de adesão a qualquer coisa em meio a este mundo. O conjunto das crenças representa os apegos. Vocês vão notar que a liberdade é o oposto do apego. O que não quer dizer negar as relações. A relação não é apego a partir do momento em que ela é livre em todos os sentidos do termo. O apego é pesado. A liberdade é leve. Pergunta: a Terra tem uma alma? A Terra é antes de tudo uma consciência. O que vocês chamam de alma é, de fato, o intermediário entre o corpo e o espírito, entre a personalidade e o espírito ou estado de ser. A alma é um veículo que não existe nas dimensões unificadas. Vocês estão diretamente ligados, entre a estrutura dimensional na qual vocês estão, e o espírito, isto é, a fonte. A criação da alma corresponde, de fato, à privação do seu espírito, em meio à sua dimensão. Pergunta: a alma desaparece na terceira dimensão unificada? Ela não é mais necessária já que vocês estão diretamente religados à fonte. Pergunta: o acesso à terceira dimensão unificada é, apesar de tudo, uma ascensão? Sim. Pergunta: aqueles que partem, hoje, em grupo, estão prontos para viver a ascensão? Vocês não podem generalizar, em meio a este grupo. Algumas pessoas desse grupo sobem diretamente no seu corpo de estado de ser. Outros, enfim, são colocados em êxtase esperando a evolução da consciência planetária e a evolução da Terra, ela mesma, em direção ao seu novo paradigma. Não há caso, de qualquer maneira. Lembrem-se das palavras de Sri Aurobindo, que ele escreveu quando era São João, ditadas por Cristo. No mesmo lugar, um será levado e o outro será deixado. Em uma mesma família, um será levado e o outro será deixado. Pergunta: houve iniciações especiais nas câmaras do rei e da rainha?
O que você chama de câmaras do rei e da rainha eram, na verdade, câmaras de ressurreição. As câmaras estavam ligadas a ângulos de maneira a reproduzir, como vocês o sabem, a constelação de Órion. As 3 pirâmides de Gizé representam as 3 estrelas do cinturão de Órion com relação à distribuição. Havia, então, no nível da Porta do Sul e da Porta do Norte, que eram corredores alinhados à Câmara do Rei e da Rainha na Grande Pirâmide de Quéops, a possibilidade de reconfigurar literalmente um corpo. Há aí também um símbolo da Fênix da ressurreição. Esse simbolismo não era, aliás, somente um símbolo, naquela época, porque havia realmente ressurreição e tomada de forma por uma consciência em meio a um novo arranjo molecular. Pergunta: qual era o objetivo deste procedimento? Atrair uma alma em meio a um novo corpo. Processo de ressurreição. Pergunta: eles podiam criar corpos no sentido comum? É claro. A geração espontânea de um corpo é, de fato, conhecida há muito tempo. Ela se perdeu, hoje, porque as câmaras de forma que existiam naquela época, por razões de segurança, foram aniquiladas pelas forças da luz para evitar que as forças da sombra pudessem usá-las e que os maus rapazes pudessem se servir da criação na íntegra de novos corpos. No entanto, isso sempre esteve presente na história da humanidade. Pergunta: qual era o interesse de criar corpos na íntegra no lugar de ressuscitar os corpos que já existiam? Mas é muito simples, a escolha da alma, simplesmente. Criar um corpo físico no qual virá uma alma específica, que espera passar por esta via para se manifestar e entrar na encarnação, é a característica típica daqueles que vocês chamam de avatares cósmicos, ainda denominados, também, e vocês tiveram o exemplo, na Terra há pouco tempo os Ri Babaji, a fonte. Pergunta: há uma diferença com os Valkyrie? Sim, é claro. Criar um corpo pelo processo de chamada de alma, no nível dos campos de forças matriciais em relação com Órion, exige a criação de um corpo recém-nascido. O processo de Valkyrie apenas excepcionalmente diz respeito a um recém-nascido, mas muito mais, a um corpo já adulto. Pergunta: eram corpos no sentido clássico da palavra? Tratava-se de um corpo realmente físico com a mesma constituição de um corpo nascido pela carne. Simplesmente, as características desse corpo eram tais que o espaço de vida alocado para esta forma criada por onda de forma, não podia ter uma duração muito longa. Duram apenas de 7 a 14 anos, em relação à sua escala de tempo de encarnação natural. Pergunta: os egípcios tinham a possibilidade de trasladar com seu corpo particularmente utilizando as pirâmides. A alma sim, não o corpo. Como vocês sabem, a humanidade, na sua totalidade, está presa na matriz, desde tempos imemoriais. Dessa maneira, então, o processo de reencarnação foi iniciado pelos próprios arcontes. Há, então, tomada de forma e encarnação e reencarnação permanente. Logo que vocês se aproximam deste sistema terrestre e da sua matriz, então vocês são literalmente presos pela matriz. No entanto, há uma possibilidade, ainda que limitada, de escapar da matriz, seja pela evolução da luz no interior da alma e do espírito, seja por processo ligado a ondas de forma que foram utilizadas por diferentes tradições que existiram na superfície deste planeta, mas referentes a indivíduos em uma quantidade extremamente limitada, porque era preciso uma força de alma suficiente, quaisquer que fossem os processos energéticos de onda desenvolvidos, a fim de escapar da armadilha da matriz. Pergunta: é possível, hoje, viajar de um ponto a outro, na nossa dimensão, com nosso corpo físico, na nossa Merkaba? Isso é possível pela intervenção dos aliados da humanidade, pelos anjos do Senhor, em meio às naves. O interesse da Merkaba não é transportá-los de um ponto geográfico a outro, o interesse da Merkaba é a translação dimensional, e unicamente isto. Viajar de um ponto a outro poderia se chamar, eventualmente, de bilocação, que é um processo místico relacionado à elevação da alma e do espírito.
A Merkaba não se destina a viajar no nível geográfico. Ela é projetada para viajar em nível dimensional. Vocês devem compreender que o que vocês ouvem falar são apenas crenças. Lembrem-se de que vocês estão entrando na era da experimentação. Tudo que vocês não experimentaram por si mesmos, e até mesmo as palavras, não serve para absolutamente nada, exceto para sobrecarregar o espírito e impedi-los, justamente, de acessar o que vocês são. Vocês devem ir além da era das leituras, vocês devem ir além da era das crenças, quaisquer que sejam. O que é dito por alguém não tem valor nenhum enquanto vocês não o vivenciam. Hoje, vocês descobrem, uns e outros, os novos espaços de criação da sua própria verdade. Não há nenhuma verdade além da sua própria verdade. As outras verdades, mesmo se elas parecerem mais autênticas, não têm nenhum valor enquanto vocês não integrá-las nos seus campos de percepção e nos seus campos de consciência. Caso contrário, isto permanece no nível do mental, e não serve absolutamente para progredir. O conhecimento assim definido e denominado voz seca, existente nos tempos antigos, ligado ao conhecimento mental e intelectual, podendo e tendo existido em meio a algumas ordens, era uma abordagem reducionista, fragmentada e incompleta. Hoje vocês têm a sorte, pela vibração e pela luz, de poder acessar uma série de experiências, criando a sua própria realidade. Vocês também devem desconstruir o conjunto das leituras, porque o que vocês não vivem, não lhes acrescenta absolutamente nada e os afasta da sua própria verdade. Pergunta: ouve-se muito falar de Merkaba. Do que se trata? A Merkaba é um nome de origem suméria. Trata-se, de fato, do veículo de luz correspondente, em termos simples e não exóticos, no que lhes diz respeito, em relação à sua língua e em relação com o aspecto vibratório, ao que é chamado de corpo de reunificação do conjunto dos corpos de espiritualidade, ou corpo de estado de ser, e o conjunto dos seus corpos, denominados corpos sutis, em meio a uma nova estrutura, situada acima de suas cabeças, chamada de fonte de cristal, também conhecida, mas aqui, também, é um termo exótico, tibetano, por Vajra. Trata-se, de fato, de um ponto de consciência situado acima do corpo, acima da cabeça, cerca de 60 centímetros a 1,20 m acima do seu próprio corpo físico. Pergunta: todos nós temos, sem exceção, 4 linhagens? Sim. Isso está diretamente relacionado aos princípios fundadores dos universos, questão, amada, sobre a qual você falava no início. Os princípios criadores e fundadores estão relacionados a pilares de sustentação. Estes pilares de sustentação são um papel que é atribuído aos Ayota Kodesh. Estes Ayota Kodesh são as rodas dentro das rodas, permitindo efetivamente a geração descendente. Esta geração descendente dimensional só pode acontecer através do princípio da pré-existência dessas 4 linhagens, tanto no nível dos universos como de cada unidade da consciência. Pergunta: é possível, então, ter uma linhagem de felino e outra de águia? Todas as combinações são possíveis. Pergunta: a primeira linhagem que nos corresponde é a nossa linhagem principal? Absolutamente não. Pergunta: existe uma ordem especial de aparecimento das linhagens? O princípio de ressonância atua, neste nível, na íntegra. Se você for composto por mais ar ou fogo, aparecerá primeiro a sua linhagem do ar ou do fogo. As 4 linhagens estão relacionadas a todos os processos que existem na fisiologia do seu corpo. Todo processo fisiológico pode ser qualificado por uma porção de ar, de fogo, de ar e de terra, e de água. Assim, então, é perfeitamente lógico que isto seja pelos 12 pontos de fogo da cabeça em relação com a coroa radiante da cabeça, denominados as 12 estrelas de Maria.
Efetivamente, de 3 em 3, elas estão ligadas a um elemento, portanto, a uma das suas linhagens, fazendo com que cada uma tenha uma predisposição para manifestar, igualmente, mais aqui e agora, mais clareza, mais precisão, etc, etc, e isso é válido tanto para o conjunto do que existe no nível dos seus corpos, como do conjunto que existe no nível espiritual, e no nível da estrutura do estado de ser. Existe, para cada ponto, quer seja o nível do coração, quer seja o nível da coroa da cabeça, quer seja por um processo fisiológico celular ou, ainda, ao nível do DNA, o mesmo princípio, porque vocês têm 4 bases no DNA: adenina, T, timina, G, guanina e C, citosina. Cada uma destas 4 bases está associada a um dos elementos, e também a uma das suas linhagens. Trata-se, como eu disse, de uma geração descendente. Agora, realizar a fusão do fogo do coração, como muitos de vocês estão vivendo, não significa que suas linhagens lhe serão reveladas, ao mesmo tempo, despertadas e reveladas. Muitos de vocês terão que esperar que o fogo da terra seja completamente consumido para despertar e revelar as suas linhagens, mas, mesmo assim, elas estão ativas a cada respiração da sua vida desde que vocês nasceram. Pergunta: poderia definir o que é chamado de fogo do éter? Amada, vocês experimentaram, muitos de vocês, o fogo do coração, com uma série de percepções. O fogo do éter corresponde ao momento preciso em que o conjunto dos seus circuitos energéticos, que vocês chamem de nadis, que vocês chamem isto de meridianos ou qualquer outro circuito que percorre o seu corpo, será impulsionado por uma nova energia que não é mais de ordem eletromagnética, mas ela mesma, de ordem supramental. Da mesma forma que o seu coração se ativou com a energia do supramental, a energia dos seus nadis, de alguns dos seus circuitos, vai se ativar, ela também, com a energia do supramental. Isto está em relação direta com a constituição do veículo ascensional em meio à sua estrutura de personalidade. O fogo do éter é uma característica específica desta energia, qualificada de supramental porque, penetrando em meio às estruturas normalmente feitas para fazer circular a energia de natureza eletromagnética ou magnética, elas vão aumentar o nível de energia e fazer passar o nível de energia para uma percepção aumentada do fogo, mas também para uma hipercirculação de energia nestes circuitos. Este é, então, chamado de fogo do éter. Ele corresponde a uma modificação total do conjunto da sua estrutura etérea, que, até agora, tinha sido vítima, comprimida, de alguma forma, por causa das forças eletromagnéticas atuando em meio à matriz. Devido à dissolução próxima total da matriz, o seu corpo etéreo, e o conjunto das suas estruturas, vão, então, vibrar em uma outra frequência. Pergunta: durante os protocolos, sentir calor corresponde à ativação destes circuitos? Plenamente. O trabalho que foi chamado de Yoga Celeste, por um amigo, corresponde perfeitamente a isso, mas em um patamar limitado, correspondente ao patamar do que é chamado de novos corpos ou de novas estruturas relacionados ao estado de ser. O que Miguel mencionou é muito mais abrangente e diz respeito ao conjunto da sua estrutura etérea. Existe uma relação direta com o fogo elétrico assentado ao nível da Kundalini. Esta energia elétrica, assentada ao nível do fogo da Kundalini, vai percorrer o conjunto dos seus circuitos energéticos, cada um em seu próprio ritmo, mas o que também é novo neste nível, não é somente a qualidade da energia que flui através dos seus circuitos energéticos, mas também a nova capacidade que terá a sua consciência para direcionar a energia, de modo espontâneo e natural, dependendo dos seus pensamentos. É neste sentido que Miguel disse que vocês irão se tornar co-criadores da sua realidade e da sua verdade. Vocês irão criar, literalmente, a sua vida, da mesma forma que vocês irão criar os circuitos energéticos que serão os mais importantes nas suas estruturas. Pergunta: quando chegamos a esta finalização, há o processo de ascensão diretamente depois? Completamente.
A dissolução da estrutura física ocorre porque ela não tem mais razão de ser. O conjunto da sua consciência passou para a quinta dimensão no nível do fogo do éter. Pergunta: é o fogo do éter que nos permite a passagem para a quarta e para a quinta dimensão? Sim. Com a condição de que este fogo do éter esteja acoplado à ativação do fogo do coração. Miguel insistiu sobre o fato de que o fogo do éter, sem o fogo do coração, seria somente ruína. Pergunta: é o que explica a diferença que é indicada onde alguns irão vivê-lo como uma destruição, e outros, justamente, como uma ascensão em direção à luz? Perfeitamente. Pergunta: muitas vezes foi sugerido integrar as energias atuais encostando-se em uma árvore. Mas como fazer quando se mora em uma cidade grande? As árvores devem estar em plena natureza, porque é a sua natureza. A árvore é um intermediário entre a terceira e a quinta dimensão. A árvore está diretamente religada à 5 dimensão. É por isso que numerosos exercícios lhes foram comunicados e que Miguel insistiu, e que eu também insisto à minha maneira sobre o fato de se conectarem à energia das árvores, especialmente no nível de suas costas. Isto irá permitir, ao mesmo tempo, a fluidez do fogo do éter, irá permitir inundar literalmente os seus circuitos energéticos muito mais rapidamente, com o fogo do éter. Pergunta: quanto tempo é recomendado encostar-se em uma árvore? Encostar as suas costas em uma árvore permite a fluidez e a circulação do fogo do éter de forma muito mais harmoniosa. O tempo importa pouco. Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente. A instalação das energias do fogo do éter será favorecida também pela árvore, em particular, pelo que é chamado de árvores mestres, que têm a capacidade, por sua vez, de canalizar energias muito específicas. Nas árvores, mesmo não mestres, vocês têm a possibilidade de ficarem alguns minutos ou enquanto acharem necessário e que as energias circulem. Pergunta: este contato das costas com a árvore é preferível que seja sentado ou de pé? O primeiro contato será, preferencialmente, de pé. Mas é óbvio que se vocês devem ficar certo tempo, vocês podem, depois, se sentar. O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore. Pergunta: é melhor uma árvore isolada ou uma árvore na floresta? Não. A única diferença está relacionada com a quantidade de árvores em torno de vocês, que suportarão vocês de uma maneira mais fácil, no processo energético. Seria preferível utilizar uma árvore de folhas caducas e não persistentes, em função dos ciclos de renascimento que ocorrem a cada ano. Pergunta: o fogo do éter manifesta-se também pelo chakra coronário? O fogo do éter diz respeito a todos os circuitos etéreos existentes ao nível de sua estrutura de personalidade, do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal. Os nadis estando espalhados no conjunto de seus corpos, é evidente que o fogo do éter se manifeste, preferencialmente, no eixo vertebral mediano. No decorrer das semanas e dos meses, vocês sentirão este fogo do éter e tomarão consciência do conjunto dos circuitos que existem no nível de todos os seus corpos, da cabeça aos pés. Foi esclarecido que o fogo do éter deve primeiro ser irradiado ao longo da coluna vertebral. Isto foi chamado de despertar da Kundalini, a tríplice energia Espírito Santo, ultravioleta e radiação da fonte. O que é diferente do fluxo elétrico, tal como está descrito nos textos tradicionais, a maioria orientais. Agora, esse fogo do éter está destinado também a invadir o conjunto das forças etéreas. Que relação vocês fazem com a coroa que possui seu próprio fogo que não é da natureza do fogo do éter? É preciso compreender que o fogo da coroa radiante da cabeça não tem as mesmas características que o fogo da coroa radiante do coração. Da mesma forma, o fogo do éter do sacro não tem as mesmas características, mas o fogo que circulará em meio ao conjunto dos circuitos etéreos é denominado fogo do éter e inclui o conjunto dos 3 fogos. O fogo do éter é um fogo que vem do Sol, vocês compreenderam.
Este fogo do éter corresponde à evolução, em meio à sua densidade, de certos tipos de radiações que, até agora, não podiam penetrar até vocês. Este fogo do éter é, então, literalmente canalizado por nós, arcanjos, pela Confederação Intergaláctica e pelo conjunto das forças da luz que estão ao seu redor. Por sua vez, vocês irão canalizar, nos seus circuitos energéticos, denominados nadis ou meridianos, este fogo do éter. Trata-se, a rigor, de uma canalização. Pergunta: em função de qual parâmetro será canalizado este fogo? Simplesmente, o fato de levarem a sua consciência para um ponto no corpo ou para um chakra. Se vocês levarem a sua consciência sobre um chakra, vocês vão fazer viver a este chakra, o fogo do éter, simplesmente. Pergunta: isto irá muito mais rápido do que se pode imaginar hoje. Todos os processos evolutivos na Terra estão, agora, indo cada vez mais rápido. Vocês estão em uma fase de aceleração global e de intensidade global, cada vez mais intensa, eu diria. Pergunta: quando sentimos este fogo do éter no sacro, devemos deixá-lo ou orientá-lo? Em um primeiro momento, deixem-no se instalar. Com o passar do tempo, vocês irão descobrir, da mesma forma que com o chakra do coração, que lhes é possível, através da respiração, orientar este fluxo de energia. No momento, apenas deixem este fluxo de energia, ajudando-o com o fluxo da árvore, subir e descer ao longo da sua coluna vertebral. Somente quando houver a fusão entre os três fogos, como foram denominados por Miguel, o fogo inferior, o fogo médio e o fogo superior, ou fogo do sacro, fogo do coração e fogo da cabeça, eles serão reunidos neste momento e vocês terão a liberdade de fazer circular, através da consciência, este fogo do éter, onde vocês quiserem. E, em um momento posterior, irradiar este fogo do éter em torno de vocês. Pergunta: em que nível será feita a fusão destes três fogos? Ela ocorre, por um lado, pela subida do fogo do éter ao nível do fogo do coração. Da mesma forma que houve uma alquimia entre a coroa radiante da cabeça e a coroa radiante do coração, haverá uma alquimia, agora, entre estes três fogos. Pergunta: quando este fogo do éter circula pelo corpo, a saúde é restabelecida? Sim. Vocês vão constatar, como disse Miguel, uma alienação importante do conjunto de suas necessidades, sejam elas quais forem. E vocês irão constatar, também, os processos de eliminação e de cura que ocorrerão no decorrer das semanas. Trata-se de uma forma de rejuvenescimento bem real. Pergunta: uma pessoa que ainda não viveu o fogo do coração deve primeiro se dedicar a esta etapa antes de passar à ativação do fogo do éter? Amada, as etapas são cumulativas. Os primeiros seres que receberam o Espírito Santo, agora há mais de um quarto de século, levaram, para viver um dos pontos que vocês vivem agora instantaneamente, anos completos, com muitas dificuldades. Há, portanto, uma facilitação crescente que ocorre na sua humanidade, que corresponde a uma frase dita por Cristo como o que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros. Aqueles que se abrem, hoje, vivem de uma só vez, o conjunto dos processos de uma forma acelerada. Mas lembrem-se também de que, quando eu digo que os últimos serão os primeiros, as pessoas que se abrirão no último momento, perceberão naturalmente o papel e a função destes circuitos energéticos, sem para isto terem o conhecimento intelectual. Porque, trata-se, de fato, de uma reconexão com a sua essência. Lembrem-se de que a descida do estado de ser em meio ao seu corpo de personalidade. Há, portanto, uma reconexão com o conjunto das suas memórias. O que foi perdido voltará a se manifestar. Vocês reencontrarão instantaneamente a memória desta energia, a consciência desta energia e a função desta energia.
O que hoje exige para vocês um aprendizado, como foi o caso, por exemplo, para o trabalho de alinhamento ao nível do coração com o Mestre Ram, efetuou-se desde as núpcias celestes e desde o final das núpcias celestes, para a maioria dos seres humanos, de forma natural e espontânea, sem passar pelos protocolos. Compreendam Beck, quando vocês internalizam a luz em vocês mesmos, vocês criam um campo de ressonância que existe para todo o conjunto da humanidade, no qual este pode obter esta informação e usá-lo como quiser. No entanto, não pensem que isso acontece ao acaso. Aqueles que, hoje, entre os últimos, vivem estes processos, e aqueles que viverão no limite final esse processo, vão vivê-lo de forma justificada, porque eles esperaram até o último momento. Mas, no entanto, aqueles que não puderem vivê-lo, não irão vivê-lo. Pergunta: quais são as razões que levam a não poder viver isto? O ego, apenas o ego e todos os seus componentes. Nós não temos mais perguntas. Obrigado. Então, amados, desejo-lhes boas-vindas no fogo do éter e bem-vindos a vocês. Até breve. Aos 3 Dimensões, 17 de março de 2010. Tradução para o português: Nicolé Contraim. Mensagem atemporal.